eu faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu trouxe para vocês o depoimento de uma pessoa muito amada, a minha irmã. Eu trouxe a minha irmã aqui para ela contar para vocês a experiência que ela teve com a ferramenta de treinamento cognitivo, com o Cogmed, e eu pedi para que ela utilizasse essa ferramenta porque eu queria, antes de oferecer essa ferramenta para os meus pacientes, ter uma comprovação de que ela era uma ferramenta que traria mesmo benefício para o dia a dia deles. Então a Nicole foi uma das pessoas que eu pedi para utilizar a ferramenta e foi a partir das questões, das coisas que ela me trouxe com o uso dessa ferramenta que eu decidi então começar a recomendar essa ferramenta para outros pacientes meus também. Mi, eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Falar um pouquinho sobre sua rotina, seu dia a dia, e aí depois a gente entra especificamente no treinamento. Tá bom. Meu nome é Nicole, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com pacientes que têm perda auditiva ou que têm transtorno do processamento auditivo. Então, eu trabalho tanto com a avaliação quanto com a reabilitação auditiva. E no meu dia a dia, eu acabo atendendo vários pacientes e nem sempre a gente tem tempo de fazer preencher o prontuário na hora, né? Então, muitas vezes, o tempo é corrido, enfim, e eu deixava para preenchê-los depois. Quando acabava todos os atendimentos, eu começava a preencher todos os casos do que eu tinha feito, quais seriam as próximas condutas, enfim. Isso era uma queixa que eu tinha no meu dia a dia, né? Era uma das queixas. Quando chegava no final do dia, para lembrar daquele primeiro paciente, não tinha tanta riqueza de detalhes. Às vezes eu sabia mais o grosso e aí eu acabava perdendo algumas nuances aí, alguns detalhes que eram mais importantes. Ou eu anotava em um papelzinho rápido e depois eu tinha que sempre retomar esse papel, o que foi que eu anotei, quanto que era mesmo, o que eu tinha que fazer com esse, enfim. Então eu tinha essa questão. E uma outra questão também que me atrapalhava no meu dia a dia era a questão do foco. Então, eu tenho uma característica que é uma qualidade, que eu sou bem criativa, então eu gosto de criar, então eu tenho vários projetos na minha cabeça o tempo inteiro, só que eu não concluía. Então isso era ruim pra mim, porque assim, surgiu uma ideia, eu ia lá e começava a fazer, e aí eu não terminava essa ideia no meio e já pensava em outra coisa, e já ia fazia aquilo, enfim. Então a questão do foco era também importante para ser trabalhada, e a memória de curto prazo, porque eu tenho uma memória boa, aquela memória episódica, né? Aquela memória de histórias, de acontecimentos, isso eu nunca tive problema, mas aquela memória mais curtinha, aquela breve, né? Então assim, você me dá um número, eu tenho que decorar aquele número e depois repetir, uma informação que você vai usar ali só naquele momento e depois você não precisa mais se recordar dela. Essa memória era uma memória que eu tinha que trabalhar. E é até engraçado isso para as pessoas, porque como a minha outra memória é boa, quando eu falava, minha memória não é boa, as pessoas falavam, imagina, sua memória é ótima, você lembra de coisas que aconteceram lá atrás e sabe detalhes, e sabe a fala. Eu falava, eu sei, mas a memória mais curtinha, que é aquela boa que você precisa para ler um texto e compreender o texto no final, essa memória que ela é mais rápida, que você não necessariamente vai armazenar essa memória para uma memória de longo prazo, essa não era tão boa. Então era uma das coisas que eu também tinha que trabalhar. Então tinha essas questões. E quando a Nathalie veio com a proposta, falou que tinha feito, né, o curso, e ela veio muito empolgada, assim, comentar sobre a ferramenta, eu achei que era uma ótima oportunidade, porque trabalhava atenção, trabalhava memória, flexibilidade cognitiva, né, funções executivas em geral. E eu falei, poxa, que legal, eu fiquei empolgada, eu acho que do jeito que eu falei, né, eu falei, nossa, melhoraria isso e isso. Ela falou, e você não quer testar? Né? E a gente até vê que muda, e assim eu vou ter também mais embasamento, né, para os meus pacientes. E eu topei. Eu falei, nossa, que bacana, acho que vai me ajudar bastante. Como que foi para você utilizar a ferramenta?
Eu sei que eu te expliquei como funcionava e todas as pessoas que fazem, né, que fecham o treinamento, elas recebem essas informações, enfim, do seu treinador, mas depois, você com o treinamento, nós não moramos juntas, tá? Então ela realizou o treinamento na casa dela e apesar dela ter a minha supervisão e meu acompanhamento, a hora de treinamento dela era a hora dela de ir lá e treinar. Para fazer isso, como que foi para você? Eu achei, primeiro assim, o que eu achei bem bacana logo de início é que ele já faz uma triagem ali do que você quer trabalhar. Isso eu achei muito legal, porque você já, acredito que nisso já deu um direcionamento. Ou seja, não é a mesma ferramenta para todas as pessoas, porque dependendo do que você quer trabalhar, né, de uma função que você tenha mais dificuldade, você vai trabalhar aquilo mais ou menos. Então, isso eu já achei bem legal no início, assim, preenchendo tudo. Eu falei, nossa, que é bem personalizado o treinamento. E depois eu achei muito didático, né? Achei muito fácil, não tive nenhuma... Tive poucas dificuldades, tinha uma dúvida aqui, outra ali, que eu, né? Você, como mentora, me auxiliou em todas as dúvidas que eu tinha. E por ser jogo, né? É legal que a gente, aquele famoso, a gente aprende brincando. Né? Então, assim, é leve o aprendizado, você não sente uma coisa maçante, um treinamento pesado, você tem o desafio de você se superar. Então, você passou um nível e você quer manter aquele nível, você não quer cair e você quer subir, né? Não só manter, mas você quer subir. Então, dá uma sensação de realização pessoal quando você subiu de nível. E você fala, nossa, tô conseguindo. E muitas vezes, assim que é apresentado, né, o novo nível, te dá você fala, nossa, será que eu vou conseguir agora, né? Você fica meio assustado, você fala, ai, agora tá demais, o outro já tava difícil, agora vai ser impossível. E aí, quando você vê, você consegue aquele nível também, então você se supera. Isso é muito legal, porque você fala, poxa, eu tô conseguindo uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, né? Um dos jogos lá tinha a questão de sequenciamento de números, né? Então, que trabalha exatamente essa memória, acredito eu, essa memória é mais de curto prazo. E você tinha que fazer a memória inversa, né? Então, tinha que falar os números de trás para frente da sequência. E quando você fazia, sei lá, 5 que eu conseguia, eu falava, nossa... Aí aparecia muitos mais. Eu falava, nossa, não vou conseguir, porque agora aumentou muito. E aí você consegue, você fala, nossa, não acredito, consegui. Então é muito gostoso, sabe? Você vai se desafiando e você percebe isso nitidamente no seu dia a dia. Então você vai subindo o nível e isso reflete na sua vida. Então assim, você vai melhorando os seus níveis de memória de trabalho, por exemplo, você sente esse reflexo no dia a dia, o quanto a sua memória acaba melhorando, né? E uma das coisas que mais me ajudou, assim, o que eu senti mais diferença foi a questão do foco. Então hoje eu começo uma atividade e eu só paro quando eu termino de fato, eu não inicio outra enquanto eu não terminei essa. Então é algo que eu me policio, assim, não, eu vou até o final, né? Eu senti que eu tinha muito mais riqueza de detalhe na hora de preencher o prontuário, que eu memorizava muito mais informações do que antes. Isso ajudou bastante. Então eu senti vários reflexos no meu dia a dia, assim, que valeu muito a pena ter feito. Me ajudou bastante, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida social também senti diferença. Você conseguiu sozinha olhar para os seus gráficos, olhar suas métricas, porque dentro do treinamento o próprio usuário pode fazer isso. Aquelas informações que estavam sendo passadas para você, elas eram suficientes para que você compreendesse como que estavam os seus níveis, o que você tinha aumentado, fora a faixa que aparece ali dentro dos exercícios, mas as próprias métricas apresentadas pela ferramenta, elas eram de fácil visualização, eram fáceis de você acompanhar? Era bem fácil, eu não tive problema nenhum e é até legal, porque você consegue acompanhar, né, em tempo real, o quanto que você está evoluindo. Isso é bom porque te dá até uma motivação, né? De olha como eu tava uns dias atrás, olha como eu tô agora,
como eu tô melhorando, não senti dificuldade nenhuma e achei muito legal ter esse tipo de retorno, porque eu desconheço alguma ferramenta que tenha esse retorno tão assim imediato. Você termina, você já tem esse resultado, você já vê a sua evolução ali em gráfico. Então é legal porque você consegue acompanhar, ou se tem alguém que está te auxiliando, né, nesse processo, tem uma outra pessoa, de repente também consegue ver a evolução, né, da pessoa que está sendo treinada. Então as pessoas conseguem acompanhar. Quem fazia isso na época, o meu marido acabava acompanhando junto comigo o quanto que eu estava melhorando, e era legal que a gente se desafiava, né? Então ele estava fazendo também, e aí eu fazia um nível, e aí eu falava, duvido que você vai passar esse nível também, e aí a gente acabava virando uma competição saudável, assim, mas achei que foi bem interessante. A gente comparava os nossos relatórios. A Nicole, como ela falou para vocês, ela trabalha com pacientes que têm perdas auditivas e ela trabalha com uma parte neurológica também, né? Porque a perda auditiva ela tá ligada, né, com o funcionamento auditivo dentro do nosso cérebro. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes com vocês, mas pela sua experiência, você acredita que pacientes que têm perda auditiva, eles podem utilizar o CookMed? E as crianças que têm dificuldade de aprendizagem? O que você pensa? Porque alguns dos exercícios, eles usam o som, né? Nem todos são só visuais, existe o auxílio do som. Mas esses pacientes, eles não são surdos, eles só têm uma perda. Então, eles ouvem e muitas vezes eles fazem uso de um recurso, de um aparelho auditivo. O que você acha? Você acha que pode haver ganhos como uma terapia secundária e não a primária, não que isso descarte um tratamento fonoaudiológico que é essencial, mas como um ganho secundário? Com certeza. O processamento auditivo é aquilo que a gente faz com o que a gente ouve, né? Então, o ouvido capta os sons e vai encaminhá-los para o cérebro, e aí a partir disso o cérebro vai interpretar aquele som, né? Então vai reconhecer como sendo um som de cachorro, né? Um latido de cachorro, uma voz de uma mulher, voz de homem, o que foi, dar o significado para aquilo, né? Então é a parte da compreensão mesmo do som, a gente faz no cérebro. Tem muitas crianças que têm alteração de processamento auditivo e não tem perda auditiva, né? Uma coisa não necessariamente precisa ter a outra. Então, as crianças têm dificuldade, por exemplo, para interpretar sons, mas eles não têm uma dificuldade na detecção do som, tá? E para a gente conseguir trabalhar essas habilidades auditivas, a gente trabalha com treinamento auditivo, mas o que é de suma importância e vem antes de qualquer habilidade é a atenção. Então, antes de qualquer habilidade auditiva ou antes de você treinar qualquer coisa, você precisa ter atenção. Se você não tem atenção, você não tem nada, né? Então, a gente está aqui nessa atividade. Se eu não estiver prestando atenção no que a gente está fazendo agora, nas perguntas que você está me fazendo, por exemplo, eu não conseguiria te responder, né? Se eu estivesse distraída com uma outra coisa, enfim. Então, tudo na vida a gente precisa de atenção. Para a gente memorizar alguma coisa, a gente precisa da atenção. Então, atenção é algo primordial para a gente ser trabalhado em qualquer conduta terapêutica. E nisso eu pensei muito nos pacientes, né? Porque como melhorou bastante a minha atenção, com certeza é uma ferramenta que eu associaria ao meu treinamento auditivo. Então, a parte atencional, a parte de memorização, tem muita memória auditiva ali também, né? Tem uma memória visual também, tem memória auditiva, então seria super legal trabalhar isso em conjunto com o treinamento auditivo. E também para os idosos, né? Ou as pessoas que usam aparelhos auditivos e que têm perda auditiva, né? Ele pode usar com fone, né? Então, o aparelho auditivo junto com o fone, e ser amplificado aquele som, então não seria um fator limitante, né? Pelo contrário. E eu pensei em muitos pacientes meus, adultos, que têm queixas de memória bem importantes, né? E muitas vezes isso acaba um pouco limitando o meu trabalho. Se eu tenho uma questão atencional importante, uma questão de memorização importante, às vezes é muito difícil a gente trabalhar, né? Porque essas questões são base. Então eu
preciso trabalhar essa base inicialmente. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Por favor. A gente tem uma habilidade que vai trabalhar com sons nas duas orelhas, né? Então, uma habilidade aí de integração binaural. Então, vou integrar o que vem da orelha direita com o que vem da minha orelha esquerda. E aí, normalmente, são várias informações, porque eu jogo 2 informações nessa orelha, 2 informações nessa orelha. E aí, ele tem que juntar essas 4 informações. Então, quando o paciente não consegue responder essa informação, então, ele escuta, por exemplo, 5487, né? Dando um exemplo, né? Um vocabulário simples de números, né? Um conjunto fechado. E a pessoa tem que repetir esses 4. Se ela não me repete esses 4, eu tenho várias questões que podem estar relacionadas. Eu posso ter a questão que ela não consegue fazer essa integração de vias auditivas e não consegue repetir os números, mas eu tenho uma questão de memorização também. Então, assim, ela não consegue repetir porque ela não consegue integrar, ou ela não consegue repetir porque ela não consegue armazenar essas informações por um curto período de tempo e responder. Então, o que eu sentia muitas vezes é que eles falavam assim, não, pera, 54 como era o mesmo? Então, às vezes ela repetiu os 2 primeiros ou os 2 últimos, né? Então, tinha indícios ali que tinha uma questão de memória muito maior, às vezes, do que a própria integração. E aí eu não conseguia trabalhar essa habilidade, porque eu precisava de múltiplas informações para isso. Então, a memória é fundamental, né, nesses casos, né? Então, ajudaria bastante ter esse trabalho associado para trabalhar a atenção, memória, flexibilidade cognitiva também, auxiliar bastante. A Nicole atende muitos pacientes idosos, tá? E além disso, ela trabalha com algumas crianças também, mas todas com perdas auditivas, né? Essas crianças, muitas vezes, elas apresentam dificuldades escolares significativas, né? Porque até que se descobre, enfim, é feita uma bateria, né? Uma equipe multidisciplinar, e aí você acredita que essas crianças, elas conseguiriam compreender as instruções, que as instruções da ferramenta, elas são claras, e da mesma forma, você acredita que os idosos, eles conseguiriam sozinhos usar o treinamento na casa deles, no dia a dia deles, enfim, compreender aquilo que está sendo pedido? As crianças que eu atendo não necessariamente têm perda auditiva, tá? Às vezes elas têm só alteração de processamento auditivo, então tem uma questão aí na interpretação do som, mas a detecção está preservada, então a pessoa escuta bem, mas ela não consegue interpretar, ela não compreende, tá? Então, em relação às crianças, eu acho que dependendo da idade da criança, tá? Ela conseguiria tranquilamente. Então, ela fez o treinamento adulto, mas existe o treinamento para crianças que ainda não estão escolarizadas, não têm familiaridade com números e letras, ele é só atencional nesse caso. Mas realmente, ela não utilizou essa ferramenta, então vamos falar daquela que você foi sujeito e experimentou, vivenciou. Sim, porque dependendo, acredito que seja tranquilo. De repente ter a ajuda ali da mãe próximo, né? Então a mãe fazer uma introdução, depois a criança entendeu, ela faz sozinha, acho que super possível de ser feito. E com idosos eu também achei muito fácil, eu não achei que tinha nenhuma informação muito complexa de entender, de compreender o que era para ser feito no exercício. Eu acho que é tranquilo. Talvez o desafio seja exatamente a habilidade que você está trabalhando, mas aí não é uma questão de compreensão, é realmente uma questão que precisa ser trabalhada. Então, de repente, se você apresenta dificuldade, né, naquela atividade, é porque aquilo precisa ser trabalhado. Mas em relação ao que é para fazer, as instruções, eu achei que o software trabalha muito, é muito intuitivo, assim, né? Ele mesmo já vai fazendo essa pontuação que você tem. Então, assim, se foi melhor no dia anterior, aí foi pior no outro dia, ele não vai partir do mesmo nível que você tava boa, né? Porque você caiu um pouquinho o seu nível. Então, ele já vai dar um outro nível. Isso é muito legal, porque é intuitivo do software. Você não precisa ficar assim, será que eu deveria repetir aquele exercício? Será que, né? Enfim, o próprio software vai te encaminhando ali o que você precisa trabalhar, o nível que você precisa trabalhar. Então, achei muito fácil o uso,
acho que qualquer um conseguiria seguir. Para encerrar, eu vou conversar sobre a questão da neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é um conceito, né, novo ainda na neuropsicologia, ele é atual, e ele fala sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar de acordo com os nossos aprendizados. E a neuroplasticidade, ela é muito trabalhada dentro do Cogmed e é por isso que a ferramenta é sempre desafiadora. O treinamento, ele não é recomendado para crianças que têm TOD. Como que foi para você, que não é uma pessoa com diagnóstico de TOD, a questão da ferramenta sempre ser desafiadora? Porque o tempo inteiro ela tá te dizendo melhore, melhore, melhore. Você sentiu que de algum jeito isso trabalhou com a sua questão de frustração? De repente no início isso ser muito mais frustrante, ao longo do treinamento o seu controle inibitório foi sendo trabalhado e você conseguiu achar de uma forma diferente aquilo. O controle inibitório é aquele nosso impulso e ele também é trabalhado no Cogmed. Então, a partir do momento que você vai aprendendo a controlar melhor suas emoções, você vai lidando melhor com as suas frustrações e pensamentos negativos. Você percebeu isso usando a ferramenta? Não tô nem falando de pensamentos negativos ao longo do seu dia a dia, mas que no começo você ficava mais frustrado e tinha mais raiva de repente da própria ferramenta? Eu senti isso, vou confessar. No início foi até mais complicado, porque eu acho que a gente já vem com aquele preconceito de coisas que a gente não é boa, a gente costuma não querer fazer, né? Então, assim, isso é clássico. Por exemplo, eu não gosto de matemática, eu não vou querer fazer um monte de desafio de matemática porque eu não gosto, né? Porque eu já criei uma crença, de repente, de que eu não sou boa naquilo e aí eu vou tentar de todas as formas aí não me resguardar e não querer fazer. Então, quando eu vi que iam ter vários desafios, que ia desafiar não só a parte cognitiva, mas ia me desafiar como pessoa também, né? Você já tem aquela... Ai, amanhã eu faço, né? Então você acaba postergando um pouco. Ai, hoje eu tô cansada, hoje eu acho que não vai ser bom e tal, e fica tentando ali. Só que daí eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer porque eu queria melhorar e que isso ia me trazer benefícios. Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Mas realmente no início era como se eu falasse assim, ai, tá bom aqui, já acho que já tá bom. Porque a hora que ele piorava, você quer ficar naquele conforto de que você tá indo bem, né? Naquela satisfação de que você tá atingindo a meta ali, que tá bom, e por mim eu ficaria por ali. Mas toda hora ele vem com novos desafios, uma hora que você fala assim, nossa, será que agora não tem mais como ter desafio, porque esse já é o máximo, e aí vem uma outra questão. Então, essa questão psicológica também é muito trabalhada, né? Porque você tem que lidar com essa superação dos desafios, mas tem uma questão muito legal que é essa superação, né? Então, aquele momento que você pensa em desistir, né? Que você fica um pouco... Aí você acerta uma. Aí vem, né, todo o estímulo ali, até auditivo, né? De benefícios, enfim, né? Tem um sonzinho e você fala, não, pera lá, acho que eu consigo. Aí você vai de novo, aí você já consegue. Aí a outra você erra, aí você fala, não, agora eu vou acertar, a próxima vai. Então essa questão psicológica também acho que é uma questão bem trabalhada dentro desse software. Bom, eu gostaria, para finalizar, que você recomendasse como você foi sujeito, né, da ferramenta e você pôde perceber a transformação dessa ferramenta no seu dia a dia. Gostaria que você recomendasse, então, a ferramenta para as pessoas que estão nos assistindo, como alguém que realmente pôde vivenciar isso na pele. Na pele. Bom, então pessoal, acho que vocês já puderam ver aqui pelo meu discurso que eu fiquei muito satisfeita, eu gostei muito dos benefícios que trouxe, eu pessoalmente, né, sendo treinada, e também é uma ferramenta que eu vou começar a utilizar com os meus pacientes, lógico, com a mentoria da Nathalie, né, com o auxílio, mas pretendo colocá-la em prática na minha parte profissional também, porque acredito que isso vai ajudar bastante nos meus pacientes. Então, se você, assim como eu, que tinham questões para ser trabalhadas, eu acho que todo mundo tem ali uma questão ou outra de atenção, que precisava ter mais foco,
ter uma atenção mais direcionada, como também a questão da memória. Eu acho que é uma queixa assim comum nas pessoas, né? E às vezes você tem que também ter esse cuidado, que tipo de memória, porque nem sempre, se você é bom de memória visual, não significa que você é bom de memória auditiva, e não significa que você é bom de memória de curto prazo. Enfim, tem vários tipos de memória, então você pode melhorar tipos de memórias diferentes. Então, às vezes você é bom em uma, você não é tão boa na outra, que você pode trabalhar isso também. E para os profissionais também que estão assistindo, se você tem pacientes que tenham queixas de atenção, que tenham queixas de memória, que tenham dificuldades em lidar com frustração, também seria uma excelente ferramenta para você indicar para os seus pacientes. Muito obrigada de verdade por cada uma das suas palavras, obrigada por ter topado vir aqui e dividir sua experiência conosco, viu? Obrigada, foi um prazer. Pessoal, obrigada por assistirem até aqui, e se vocês quiserem continuar recebendo conteúdos como esse, cliquem aí no joinha para motivar a gente a continuar fazendo vídeos para vocês. Compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acreditem que podem se beneficiar dele, e até a próxima!